Descubra a oração surpreendente que liberta de inveja e transforma sua vida em 30 dias. Ana era uma professora apaixonada. Todos os dias, ao entrar na sala de aula, seu coração se enchia ao ver os sorrisos brilhantes de seus alunos. Ela acreditava que a educação era a chave para um futuro melhor. Contudo, por trás dessa paixão, havia um outro lado sombrio, a pressão e a competitividade que se instalavam nas paredes da escola pública em São Paulo. A cada olhar invejoso da sua colega Cláudia, a adrenalina corria nas veias de Ana como uma correnteza. Cláudia não poupava esforços para fazer de sua vida um inferno. A ambição da colega era como uma sombra, sempre espreitar, pronta para sussurrar palavras venenosas e minar a autoestima que Ana levava consigo. Certa noite, após um dia exaustivo, Ana foi até seu baú de recordações. A nostalgia a encheu de esperança. Ao abri-lo, encontrou uma oração escrita pela sua avó, prometendo libertação de sentimentos negativos. Olhando para aquelas palavras, ela se sentiu intrigada e, sem muitas expectativas, decidiu que daria uma chance. Cada dia, ao acordar, Ana se comprometia a recitá-la com fé. E, lentamente, uma transformação começou a acontecer. As vizinhas começaram a se reunir em torno dela, compartilhando suas próprias lutas e formando uma rede de apoio incondicional. O peso dos dias difíceis começou a ser aliviado pelo amor e compreensão que flutuavam no ar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a sombra de Cláudia nunca desapareceu. À medida que Ana se fortalecia, a colega intensificava suas investidas. Um grande evento escolar se aproximava e Ana sentiu seu mundo desmoronando ao descobrir que Cláudia planejava sabotar sua apresentação, algo que havia tomado meses para ser elaborado. O desespero se apoderou da professora. As dúvidas surgiram como nuvens escuras, encobrindo sua confiança. Mas, em meio ao turbilhão de sentimentos, Ana compreendeu que a oração tinha um poder diferente, o poder da união. Enquanto ela rezava, não só por si mesma, mas por toda a comunidade que estava se formando, a esperança pulsava em seu coração. Ana prometeu a si mesma que se manteria firme. Porém, a mensagem que chegou até ela naquela noite poderia alterar tudo. Um segredo do passado que poderia tirar o tapete debaixo de seus pés. A pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para proteger o que acredita? O tempo passava, e cada escolha se tornava mais difícil. O abismo emocional estava à espreita, e a vida começava a se desenrolar em um fio tênue entre a luz e a escuridão. Ana não conseguia dormir. A mensagem que recebeu revelava um passado que ela tentava enterrar, mas que agora surgia com força total. Em sua mente, os rostos de seus alunos se misturavam com as lembranças de sua avó. Você é mais forte do que imagina, ela dizia. Mas como poderia ser forte diante de algo tão inesperado? O segredo que ela havia esquecido poderia mudar a percepção que todos tinham dela, especialmente a de Cláudia. Ela decidiu que precisava de clareza. Ao amanhecer, Ana se sentou no jardim de casa, respirando o ar fresco e espaçado, tentando conectar-se com sua própria essência. Em volta, flores davam as boas-vindas ao sol que nascia, e a esperança parecia despertar com cada raio. O calor do sol aquecia seu rosto, e, ao lembrar da oração, ela fechou os olhos, recitando as palavras que tanto a inspiraram. O amor e a força emanavam de cada sílaba, criando um espaço sagrado ao seu redor. No colégio, os preparativos para o evento continuavam, mas a tensão criava uma aura pesada. Ana avistou Cláudia, encostada na parede, conversando com algumas colegas. A risada contagiante de um grupo tão unido lhe causou angústia. Como aquela mulher poderia ter tanto poder sobre o seu estado emocional? Mas Ana sabia que não poderia desistir. Não agora. A apresentação era sua chance de mostrar o quanto seus alunos haviam aprendido, e ela não permitiria ser derrubada. A energia ao seu redor estava mudando. As vizinhas que sempre a apoiaram eram agora uma engrenagem vital. No corredor, ao passar por elas, sentiu o olhar caloroso de Maria, uma mãe que sempre a elogiava. Uma frase ecoou pelos pensamentos de Ana. Sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. Com essa ideia, Ana decidiu que bastava de medo. Precisava enfrentar Cláudia de frente.
No entanto, não seria uma luta individual. Ao invés de se preocupar com o que poderia dar errado, agarrou a força do apoio que tinha. Com seus alunos e as mães ao seu lado, formaria uma barreira de amor e amizade em vez de competição. Na véspera do evento, com a equipe reunida em sua sala para os ensaios finais, uma sensação nova se instalou no coração de Ana. Todos pareciam vibrar em sintonia. As risadas misturavam-se com a ansiedade, mas havia um alicerce nas palavras de apoio. Ao final do dia, antes de cada um retornar para casa, Ana fez uma abordagem diferente. Com emoção, pediu que cada um expressasse um desejo ou sonho. As vozes se elevavam ao céu, formando um tapete sonoro de esperança, e isso fez com que todos sentissem a força da união. Mas, enquanto Ana liderava aquela corrente de positividade, a sombra de Cláudia permanecia. Um pensamento inquietante surgia na mente de Ana. O que Cláudia sabia sobre seu passado? O que ela usaria a seu favor na hora da apresentação? Isso a fazia questionar se tinha, de fato, controle sobre a situação. A noite chegou, e Ana não conseguia mais evitar essas perguntas. Sentou-se à mesa, com o coração na mão, avaliando cada momento. Um brilho na tela do celular a puxou da sua reflexão angustiante. Era uma mensagem de Cláudia. Amanhã, você vai ver. O que está por vir é só o começo. O estômago de Ana virou um turbilhão. O que a adversária estava tramando dessa vez? Naquele instante, o pano de fundo que envolvia tudo não era apenas sobre a apresentação. Era sobre quem Ana era, sob todas as camadas. E, com a dúvida pairando no ar, ela percebeu que, na batalha que se aproximava, o maior desafio seria descobrir a si mesma. Até onde ela realmente iria para proteger o que acreditava. Amanhã, a verdade teria um jeito especial de se revelar. Ana acordou antes do despertador. O sol já iluminava o dia, mas a luz que entrava pela janela não trazia conforto. Era como se cada raio refletisse a ansiedade que pulsava dentro dela. O coração batia forte, e a dúvida a acompanhava como uma sombra. O evento estava prestes a começar, e o desafio que ela tinha pela frente fazia sentir uma mistura de medo e determinação. Ela se olhou no espelho e buscou se reconhecer. Você é mais forte do que imagina, sussurrou, repetindo as palavras da avó. Aquilo era um mantra em tempos de incerteza, mas, hoje, parecia falhar em transmitir a segurança que necessitava. O passado, que antes parecia esquecido, vinha à tona como uma tempestade prestes a desabar. Ana vestiu-se com cilada de coragem e decidiu que não ia permitir que Cláudia dominasse o dia. Era hora de mostrar não só para seus alunos, mas para si mesma, do que era capaz. Enquanto dirigia-se para o colégio, as árvores na calçada balançavam suavemente com o vento, como se estivessem torcendo por ela. Ao entrar na escola, a atmosfera carregada de emoções a envolveu. A ansiedade da equipe se misturava à alegria das famílias que chegavam para o evento. O barulho de risadas e conversas se tornava uma melodia familiar, mas Ana sentia que a música poderia mudar a qualquer momento, principalmente se Cláudia decidisse agir. Nos bastidores, Ana encontrou seus alunos. Eles estavam aterrorizados, mas também esperançosos, e aquela visão encheu seu coração de um calor acolhedor. Lembrem-se do que praticamos, ela disse, com confiança que não sentia por completo. A cada olhar de apoio, a sensação de união crescia e a força que mais precisava começava a emergir em seu interior. Mas Cláudia não tardou a aparecer. Com seu jeito provocador, a mulher caminhou até Ana, uma expressão de desafio estampada no rosto. Estava esperando para ver o resultado do seu trabalho. Espero que você esteja pronta para surpresas, murmurou, quase em um tom de brincadeira. Ana controlou a raiva que tentava se manifestar. O que quer que fosse, ela precisava se manter firme. A apresentação começou e a energia na sala era elétrica. Os alunos estavam mais vivos do que nunca, e Ana deixou que o entusiasmo deles a contagiasse. Cada ato, cada canção, parecia um passo em direção à libertação que tanto almejava. O sorriso no rosto dos pequenos era tudo o que ela precisava. Mas no fundo, a preocupação não desaparecia. Durante uma pausa, Ana se afastou para respirar. O coração disparava, e a cabeça cheia de ideias sobre o que poderia dar errado. Então, ela viu Cláudia na plateia, observando com aquele olhar observador que a deixava inquieta. E naquele instante, algo dentro dela se quebrou. A dúvida deu lugar a uma compreensão. A batalha não era contra Cláudia, mas contra seus próprios medos. Eu escolho ser livre, sussurrou para si mesma, lembrando-se da oração que a tinha guiado até ali. Ao voltar ao palco, uma nova determinação passava por seu corpo.
A apresentação não era mais um campo de batalha. Era uma celebração. Mas assim que a animação começava a inundar o ambiente, o celular de Ana vibrou novamente. Uma nova mensagem de Cláudia. Achei que você tivesse aprendido, Ana. O melhor ainda está por vir. Ana congelou no lugar. O que mais poderia acontecer? O que Cláudia estava preparando? Preparando-se mentalmente para o que poderia vir, a tensão em seu peito cresceu. Era hora de ver o que realmente estava em jogo. Ela precisava estar pronta, não apenas para enfrentar Cláudia, mas para enfrentar a si mesma. E nesse instante, Ana percebeu que havia mais em sua jornada do que apenas um evento escolar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Ela respirou fundo, pois sabia que algo estava prestes a ser revelado, e que, dessa vez, ela estava mais forte do que jamais. Ana sentiu o peso da mensagem de Cláudia como uma âncora que a puxava para baixo. Era como se todas suas esperanças e conquistas em um único dia pudessem se desmoronar num instante. Ela olhou para seus alunos em palco, absorvendo a alegria que emanava deles. Era preciso manter a visão no que realmente importava, não deixar os medos a prenderem. A apresentação continuava cheia de vida e entusiasmo. Cada risada e cada aplauso fazia o coração de Ana bater mais forte, inundando-a com um sentimento de pertencimento. Era um bom momento, uma nova era, até que, de repente, uma sirene ecoou do lado de fora da escola. O som cortou a música, e todos na sala se viraram para a janela. A inquietação tomou conta do ambiente. O que está acontecendo? Ana murmurou, seu olhar fixo na porta. Os alunos, antes tão animados, agora estavam em silêncio, sua confiança se desvanecendo. Cláudia, com um sorriso cúmplice, observava a cena com os olhos brilhando de satisfação. O espírito de celebração começava a se desmanchar lentamente, com ele, a determinação que Ana havia construído. Fiquem calmos, tudo certo, vamos continuar. Ana gritou, tentando transmitir confiança. Mas por dentro, a incerteza a consumia. O que Cláudia tinha em mente? Por que uma sirene agora? Era um reflexo do que Ana temia, a decepção e a dúvida que sempre a acompanharam. Logo um grupo de pessoas apareceu pela porta, e Ana reconheceu o diretor. Ele estava pálido e a respiração dele era rápida. Ana, precisamos falar. Há algumas questões que precisam ser resolvidas, ele disse, a tensão em sua voz deixando-a ciente de que algo grave estava prestes a ser revelado. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor. Não poderia ser. O evento estava desmoronando diante de seus olhos. O diretor a puxou para o lado, e a tensão continuava crescendo. Há uma denúncia anônima sobre o evento. Acusam algumas das partes de não serem adequadas. Ana ficou paralisada. Como assim? Nossos alunos se esforçaram tanto, isso não é justo. A indignação fez o tom da sua voz subir, e ela percebeu que, assim como Cláudia, o mundo às vezes não estava interessado em suas intenções, mas no que poderia ser manipulado. Cada palavra do diretor soava como uma bomba, e a sala começava a agitar-se. Murmúrios se espalhavam enquanto pais preocupados se aproximavam, tentando entender o que estava acontecendo. Ana virou-se para o palco. Seus alunos a olhavam com incerteza, buscando dela a resposta. Isso não vai acabar assim. Nós temos que lutar por eles, disse Ana, sentindo a chama da coragem reacender dentro dela. Ela olhou para Cláudia, que agora tinha um olhar satisfeito, quase como se tivesse alcançado seus objetivos. Você queria me tirar do jogo, mas eu não estou pronta para me renderei. A determinação de Ana fez o coração deles bater mais forte. Uma onda de apoio trocando olhares significava que não estavam sozinhos. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Mas a luz da esperança rapidamente foi ofuscada por uma nova mensagem no celular de Ana. Essa, no entanto, foi diferente. Era um vídeo. Com a respiração presa, ela clicou para assistir. A imagem era dela, falando com os alunos, mas de um ângulo que ela não reconhecia. E no fundo, a voz de Cláudia ecoava com risadas maliciosas. Ana sentiu um frio na espinha. O que mais Cláudia havia planejado? Estaria seus alunos em perigo de alguma forma? A apresentação, a luta pela liberdade e o desafio à frente dela parecem estar em seus momentos mais sombrios. É hora de descobrir de verdade quem é Cláudia, pensou Ana, decidida a não deixar que tudo em que havia trabalhado fosse destruído. Com um olhar feroz, virou-se para o diretor, pronta para tomar uma atitude que poderia mudar tudo. E no fundo do seu coração, ela sabia, a verdade estava prestes a ser revelada.
O que ela nunca imaginou era que as respostas estariam mais próximas do que pensava, e que a batalha estava apenas começando. Ana respirou fundo, sentindo o peso do momento. A voz da Cláudia ressoava em sua mente, uma mistura de riso e desprezo. A ansiedade era palpável. O que mais aquela mulher tinha sob sua manga? Não era apenas uma batalha por uma apresentação, mas por tudo que ela acreditava. Ela precisava agir rápido. Diretor! Ana exclamou, sua voz firme. Precisamos reunir todos os alunos. Vamos explicar tudo. Eles merecem saber o que está acontecendo. O diretor hesitou, olhando para a multidão inquieta. Mas algo na determinação de Ana o fez acenar com a cabeça. Está bem. Vamos falar. Ela se virou para os alunos, agora fora do palco. Os rostos que antes estavam radiantes de alegria agora refletiam dúvida e medo. Ana subiu ao palco, não se importando com a situação. Estava comprometida a dar esperança a eles. Pessoal, eu sei que a sirene e tudo o que aconteceu podem parecer assustadores, começou Ana, tentando manter a compostura, mas precisamos ser fortes e unidos. Alguma coisa está tentando nos derrubar, mas somos todos uma equipe. Vamos enfrentar isso juntos. Os alunos a observavam, alguns com olhos brilhantes e outros ainda apreensivos. Entre eles, estava Caio, um dos mais tímidos, que levantou a mão. Professora, o que podemos fazer? O coração de Ana se aquecia. Isso lembrava que a batalha não era apenas dela. Era deles. Nós vamos tomar uma atitude. Precisamos descobrir o que aconteceu. Sabemos que não fizemos nada de errado. E se alguém está tentando nos derrubar, vamos nos unir e mostrar a verdade. A sala começou a murmurar, o otimismo se espalhando lentamente. Mas Ana sabia que era só o começo. Cláudia não desistiria tão facilmente. Ela sentia que uma tempestade estava se formando, e era preciso se preparar. Assim que as vozes se acalmaram, Ana se virou de novo para o diretor. Ele se aproximou, com um olhar grave que a fez hesitar. Ana, a denúncia não é apenas sobre a apresentação. Tem a ver com o que foi gravado e divulgado. Precisamos investigar como isso aconteceu. Ana sentiu o estômago revirar. As palavras do diretor eram como uma faca. Cláudia havia cruzado uma linha. Não era apenas sobre difamação, mas sobre os sonhos e vontades de seus alunos. Como poderia permitir que isso fosse destruído? A sala começou a se agitar novamente. Olhares de confusão e preocupação se espalharam. Vamos encontrar esse vídeo, decidiu Ana, já imaginando o que precisava fazer. Faria uma reunião com todos os envolvidos, com os pais e, quem sabe, até convocar a comunidade escolar para ouvir a verdade. O que Cláudia queria, mais do que ganhar, era ver a dor naqueles que não tinham nada a ver com seus objetivos egoístas. Vamos nos unir, pediu Ana, erguendo a voz. Não vamos deixar que o medo nos vença. Nossos alunos têm direito a um espaço seguro e a se expressar sem que isso seja ameaçado. Uma onda de aplausos começou em resposta. Os alunos estavam começando a acreditar de novo, e Ana viu um brilho renascendo em seus olhos. Mas, no fundo, ainda havia a sombra da incerteza. Aquela noite não terminaria como imaginava. Um novo desafio se aproximava, e a única forma de enfrentar era indo até o final. Ana sabia que precisava desmascarar tudo o que Cláudia era e o que pretendia. Nós vamos sair dessa, eu prometo. Concluiu Ana, determinada. Mas o que ela não esperava ao olhar para o público era ver Cláudia, lá fora, com um sorriso que indicava que ela ainda tinha um plano em mente. O coração de Ana acelerou. Qual seria o próximo passo da inimiga? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a multidão aplaudia, e uma sensação muito familiar a envolveu, a sensação de que a luta estava apenas começando. A adrenalina pulsava nas veias de Ana, enquanto a preocupação e a determinação se entrelaçavam dentro dela. Precisava agir rapidamente, mas a sensação de estar sendo vigiada fazia sentir-se um pouco vulnerável. Cláudia estava ali, na porta, com aquele sorriso que mais parecia um desafio do que uma saudação. Era como se a rival estivesse esperando pelo momento certo para atacar novamente. Vamos convocar uma reunião com todos, disse Ana de modo decidido, virando-se para o diretor. Precisamos esclarecer tudo, temos que encontrar esse vídeo e ver o que está sendo dito. Se eles estão tentando nos desestabilizar, a verdade será a nossa maior arma. O diretor concordou, mas havia um ar de preocupação em seu rosto. Ele sabia que o jogo estava prestes a ficar mais complexo, e a vida escolar de muitos alunos estava em jogo.
Ana chamava todos os alunos de volta ao palco, sentindo que cada um deles era uma extensão de sua força. Amanhã, às 5 da tarde, precisamos de todos aqui, anunciou, segurando o olhar de cada um. Sentia que a sala estava respirando com ela, cada estudante era um sopro de esperança. Vamos juntos desmascarar essa intriga. Os aplausos se intensificaram. A energia estava mudando, e isso a trouxe um pouco mais de confiança. Mas a mente de Ana estava em turbilhão. O que Cláudia tinha planejado agora? O que mais ela podia fazer para ferir os alunos que Ana tanto amava? Naquela noite, Ana se retirou para sua sala, cheia de papéis desorganizados, anotações e fotos das apresentações passadas. Ela precisava de um plano, algo que pudesse unir todos e mostrar a força da verdade. Com a luz fraca da lâmpada piscando, suas ideias começaram a fluir. As horas passaram e, mesmo cansada, ela se permitiu sonhar. E foi nesse instante que ela decidiu. A apresentação do dia seguinte não seria apenas uma defesa, mas uma celebração da união e da força que todos compartilhavam. Ela prepararia algo inovador, que mostrasse não apenas o talento dos alunos, mas a determinação em se unirem contra qualquer injustiça. No dia seguinte, o clima estava tenso. Os alunos chegavam em pequenos grupos, alguns ainda preocupados, outros animados com o que estava por vir. Ana os observava de frente à escola, respirando fundo e tentando absorver a intensidade do momento. Era como se cada um carregasse uma parte de seu próprio medo, mas também uma centelha de coragem. Quando finalmente começou a reunião, Ana sentiu os olhares fixos em si. Ela iniciou a fala, o coração acelerado, mas firme. Hoje, não estamos aqui apenas para nos defender, mas para nos unir num propósito maior. Esses desafios não definem quem somos, mas a forma como iremos enfrentá-los definirá nosso futuro. Um murmurinho se espalhou pela sala. Ana viu Caio com um olhar brilhante, e outros alunos também pareciam mais confiantes. O espírito de luta começava a se acender dentro deles. Temos que compartilhar o que sentimos, as nossas histórias, e isso nos fortalecerá. Continuou. O vídeo que Cláudia espalhou não conta a verdade, mas nós podemos mostrar quem realmente somos. As palmas começaram, desta vez mais firmes. Ana conduziu seus alunos a um diálogo aberto, onde todos podiam expor suas preocupações e ideias. Cada fala, cada lágrima, cada risada era uma prova de que estavam juntos nessa. Entretanto, enquanto a conversa fluía, Ana percebeu algo estranho na entrada da sala. Cláudia observava através da janela, mais uma vez. O olhar dela não era de desprezo desta vez, mas com uma curiosidade inquietante. O que estaria pensando? O clima de união era palpável, mas a presença de Cláudia era um lembrete constante de que a batalha não estava vencida. Mal sabia Ana que Cláudia havia preparado um novo ataque. E a mente de Ana pulsava com uma nova pergunta: o que Cláudia faria a seguir? A sala estava cheia. O barulho das conversas se aquietou quando Ana decidiu dar início à reunião. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Aquela não era apenas mais uma reunião, era o momento em que tudo poderia mudar. Gente, o que estamos vivendo aqui não é só uma disputa qualquer. Isso é sobre a nossa luta diária, sobre ser quem somos. Estamos aqui juntos para mostrar que a união é mais forte, disse Ana, tentando transmitir confiança através de seus olhos. Os alunos assentiram, e as conversas começaram a fluir. Cada um compartilhava suas experiências, as inseguranças que o vídeo havia trazido, as dúvidas sobre si mesmos. Ana percebia a vulnerabilidade de cada um, mas também a força. Ela notou que, à medida que cada um falava, uma aura de coragem e determinação começava a se formar. Eu nunca me senti tão exposta até agora, confessou Letícia, com a voz trêmula. Mas não vou deixar que isso me defina. Estamos aqui por todos nós, completou Miguel, tomando coragem. Se um de nós cai, todos caímos juntos. Precisamos nos levantar. Ana sorriu, sentindo a energia da sala mudar para algo poderoso. Era como se a coragem de um contagiasse o outro, formando uma corrente de empoderamento. No entanto, uma sensação de apreensão persistia em seu coração, e ela não conseguia ignorar a presença de Cláudia, que ainda observava pela janela, envolta em silêncio. Enquanto discutiam ideias para a apresentação, Ana percebeu que deveriam ir além de um simples espetáculo. Era necessário algo que impactasse. E então, uma ideia brilhante surgiu. Precisamos fazer uma apresentação que não apenas defenda quem somos, mas que evidencie a nossa essência. Vamos fazer um teatro interativo, onde as histórias se misturam e cada um apresenta sua verdade. Anunciou ela.
As reações foram imediatas. Olhares arregalados, sorrisos e até alguns gritos de animação. O entusiasmo tomou conta do ambiente. Mas a mente de Ana estava em alerta. Ela sabia que Cláudia não ficaria de braços cruzados. O filme de terror da exposição pública ainda rodava em sua cabeça, e a ideia de que a rival poderia se aliar a algo ainda mais ameaçador a deixava inquieta. Com os corações acelerados, os alunos começaram a discutir sobre suas histórias. Ideias se sobrepunham e cada um sentia a necessidade de se expressar. Ana não só os direcionava, mas também se deixava levar pela força do grupo. Cada riso, cada empolgação, fortalecia a certeza de que estavam juntos nessa luta. A mensagem que queriam passar começava a se formar diante dela, uma narrativa de superação que envolvia a coletiva, e não apenas o individual. Ana sentiu que o dia estava se tornando uma marca na história de sua escola. Mas, naquele momento de união, uma notificação vibrante no celular de alguém que estava ao lado a fez olhar em direção à tela. O que ela viu a paralisou. Uma nova postagem de Cláudia. A imagem trazia os alunos em um momento de desabafo, mas ao lado, um texto provocativo que insinuava que o teatro deles era uma farsa ridícula. Ana sentiu um frio na barriga e o clima de celebração rapidamente se transformou em uma nuvem pesada de incerteza. O ataque era claro e visível. O que Ana faria agora? Lutar contra a manipulação ou dobrar-se à pressão? As palavras de esperança que haviam desenhado na sala agora pareciam se dissipar. Cláudia estava armando sua próxima jogada, e Ana precisava pensar rápido. O tempo estava se esgotando, e a verdade seria posta à prova em mais um embate. O que Cláudia tentaria fazer a seguir, e, principalmente, até onde estariam dispostos a ir para defender a própria honra? A luta estava apenas começando. Ana sentiu a adrenalina subir enquanto encarava a tela do celular, a postagem de Cláudia pulsando como um alerta dentro de sua mente. Um peso imenso se instalou em seu peito. De repente, aquela atmosfera de empoderamento e união em que todos estavam imersos parecia tão frágil, como o vidro prestes a estilhaçar. O que é isso? Letícia perguntou, os olhos arregalados, enquanto os demais jovens se inclinavam para olhar a tela. As trocas de olhares e os sussurros baixos deixavam a sala carregada de tensão. É uma provocação, Ana finalmente disse, tentando encontrar um ponto de calma em meio ao caos que estava se formando. Cláudia quer nos desestabilizar. Mas isso não é justo. Miguel reclamou, batendo o punho na mesa. Estávamos finalmente fazendo algo a respeito. Calma, calma. Ana respirou fundo, buscando recuperar a confiança. Precisamos usar isso a nosso favor. Melhor do que ignorar. Que tal responder de forma a mostrar nossa verdadeira força? Os alunos começaram a sussurrar entre si, trocando ideias. Ana notou a determinação crescendo, mesmo que cercada por uma sombra de receio. Se aquilo era uma luta, estavam todos prontos para participar. Vamos criar uma resposta coletiva, sugeriu Tiago, animado. Algo que mostre que não estamos com medo. Um vídeo, quem sabe? Uma resposta ao ataque de Cláudia com uma declaração de apoio mútuo. Letícia acrescentou, já pegando papel e caneta para anotar as ideias que surgiam. A ideia tomou forma rapidamente, como um incêndio que se alastrava. Ana viu cada um deles fervilhar de criatividade, e a promessa de que podiam se defender mediante a adversidade agora parecia real. Mal sabiam eles que Cláudia, ao provocar, estava os unindo mais do que antes. Entretanto, enquanto os outros se engajavam nas sugestões, Ana se sentiu um pouco desatenta, imaginando que Cláudia poderia aprontar a seguir. Qual seria a próxima jogada, se aquela já causava tanto alvoroço? E se sua rival não tivesse um plano, mas sim um lema? Algo que poderia transformá-los em alvos em vez de aliados. Precisamos de coragem, Ana finalmente falou, sua voz subindo em intensidade. Música, dança, depoimentos, e um chamado para todos que se sentem inferiores e sozinhos. Se ela tenta nos dividir, vamos nos tornar mais fortes. Os sorrisos começavam a voltar aos rostos dos colegas. Um otimismo crescente preencheu a sala. Cada um estava não só se encontrando, mas também se unindo através de seus lamentos e esperanças. Era como se o ataque de Cláudia tivesse se tornado a centelha que precisava para acender um fogo de transformação. Mas então, enquanto a ideia da resposta coletiva florescia, um dito vago ecoou na mente de Ana: não deixem a luz apagar. Por instinto, ela sabia que ainda havia obstáculos pela frente, e sua intuição não poderia ser ignorada. Assim que a reunião terminou, todos foram se dispersando em grupos menores, bate-papos animados escapando de seus lábios.
Mas Ana permaneceu sentada, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que poderia marcar o caminho da luta deles. No canto da sala, Cláudia observava, o olhar frio e calculista. Como se tivesse lido os pensamentos de Ana, um sorriso provocador se espalhou pelo rosto da rival. Não seria fácil, e a real batalha estava apenas começando. Talvez, Ana pensou, se de fato era uma guerra, era melhor se preparar. Elas teriam que se enfrentar, mais cedo ou mais tarde, e a pergunta que pairava no ar era: quem sairia vencedora? Com o coração acelerado, Ana se levantou, decidida a juntar forças com os alunos e traçar o plano que precisavam para não apenas resistir, mas triunfar. A luta não estava apenas sobre eles, mas sobre todos que, às sombras, também buscavam luz e pertencimento. Estava na hora de transformar a dor em poder. E, enquanto caminhava para o grupo, a ansiedade se misturou com a esperança. O que Cláudia faria a seguir? E, mais importante, qual seria a reação deles diante do ataque? A batalha estava se intensificando, e apenas o tempo mostraria quem realmente estava disposto a lutar e a quem a vitória pertenceria. Ana não conseguia parar de pensar na postagem de Cláudia enquanto se juntava ao grupo. A energia havia mudado na sala, e todos pareciam mais animados. Mas a tensão ainda fazia-se sentir como se estivesse na linha de frente da batalha. Ela observou os outros levantando suas vozes, as ideias surgindo como faíscas. E se a gente fizer um mural, algo que represente a nossa união? Sugeriu Gomes, balançando a cabeça com entusiasmo. Cada um pode deixar uma mensagem de apoio. Isso pode ser poderoso, disse Letícia, olhando para Ana com um brilho nos olhos. Um espaço onde todos podem expressar suas histórias. Ana sentiu um frio na barriga. Era isso. Uma maneira de eternizar a luta deles, uma lembrança tangível de que não estavam sozinhos. E se Cláudia tentasse desmantelar essa força, poderiam reafirmá-la com suas vozes. Vamos fazer isso! Exclamou Ana, já sentindo a determinação tomando conta dela. Um mural que represente todas as nossas experiências, tudo que nos faz ser quem somos. Isso vai ser libertador. Ao olhar para o grupo, Ana viu sorrisos e acenos de cabeça. Todos estavam envolvidos, fazendo planos, desenhando ideias e sonhando com cores e palavras que pudessem declarar a resistência e a união. Enquanto as vozes aumentavam, Ana não pôde deixar de pensar em Cláudia, que não parava de observar tudo. A rival, como uma sombra, parecia se alimentar da ansiedade ali presente, pronta para usar qualquer deslize a seu favor. Ana fechou os olhos por um momento. Era hora de agir, e agir rápido. Gente, amanhã podemos montar o mural, disse Miguel, como se tivesse lido os pensamentos de Ana. A gente pode fazer isso depois da aula. E as mensagens podem ficar expostas. Isso mesmo. Letícia concordou, batendo as palmas. Já tenho certeza de que a gente vai precisar de uma boa quantidade de tinta. Vamos fazer algo realmente surpreendente. Ana sorriu, mas a preocupação ainda pairava no ar. As ideias borbulhavam como água fervente. Mas e se Cláudia tentasse fazer algo a respeito? No fundo do seu coração, ela sabia que a rival não ficaria parada. Na saída da escola naquele dia, as conversas eram animadas, todos empolgados com as ideias. Mas Ana sentiu que precisava ser mais que um mero símbolo de esperança. Era hora de mostrar ao mundo que estavam unidos, e isso exigia coragem. Com o sol brilhando forte, ela e os amigos começaram a se dispersar. Todos pareciam radiantes, mas Ana não podia evitar uma sensação de que uma tempestade se aproximava. O olhar de Cláudia ainda ecoava em sua mente, um lembrete constante de que a guerra estava longe de acabar. Assim que chegou em casa, Ana decidiu que precisava de um momento de reflexão. Sentou-se em seu quarto e começou a escrever. Palavras surgiam, uma após a outra, como se quisessem se conectar. Resiliência, coragem, união. Ao escrever, ela percebeu que a força não vinha apenas de um mural ou de uma ação. Era algo interno, uma chama que precisava ser alimentada todos os dias. Mas, enquanto sua caneta dançava sobre o papel, uma notificação surgiu em seu celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ana hesitou um momento, seu coração saltando no peito. Quando abriu, a expressão de seu rosto mudou. A mensagem continha apenas uma frase: amanhã, você vai se surpreender. O que estaria por vir? O que Cláudia estava planejando agora? Ana franziu a testa, uma mistura de preocupação e adrenalina crescendo dentro dela. Estava longe de ser o fim. Ela respirou fundo, encarando a tela do celular.
Precisava deixar claro que não seriam facilmente derrotados. E estava disposta a ir até o fim. Mas o que exatamente Cláudia estava preparando? Seria uma armadilha ou uma nova provocação? A batalha estava apenas começando, e a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Ana acordou com o coração acelerado, a mensagem de Cláudia ecoando em sua mente. Amanhã, você vai se surpreender. O que isso significava? A ansiedade acompanhava enquanto ela se arrumava, preparando-se para o dia decisivo em que a coragem e a união de seus alunos seriam testadas. No caminho para a escola, as árvores balançavam ao vento, como se estivessem torcendo por ela. O sol brilhava, mas Ana não sentia seu calor. Sua mente estava focada em Cláudia, que sempre parecia um passo à frente. Ao entrar na escola, o clima estava tenso. Os alunos a esperavam ansiosos, com calma e expectativa. Bom dia, turma. Ana sorriu, tentando irradiar positividade. Hoje, vamos mostrar nossa força. O mural que estamos criando vai ser um símbolo do que somos e do que acreditamos. Os jovens vibraram, absorvendo a energia dela. A ideia do mural havia transformado a desconfiança em entusiasmo, e eles estavam prontos para a batalha que enfrentariam juntos. Ana percebeu que, à medida que suas vozes se misturavam, a verdadeira essência do que estavam lutando se manifestava liberdade, expressão e união. Mas, logo na primeira hora da manhã, o diretor chamou Ana à sua sala. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? Ana, preciso que você veja isso, disse ele, entregando-lhe um tablet. O rosto dele estava sério. Ao abrir o vídeo, Ana ficou paralisada. Era uma gravação de seu último ensaio, mas com uma narração apagada, e ao fundo, algumas risadas de Cláudia. Olhem os alunos, tão confiantes. Como poderão se apresentar assim? Dizia a voz, abafada mas clara. A apresentação mal pode ser chamada de uma performance. Ana sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Aquela gravação estava sendo usada para minar a confiança de seus alunos, expondo-os ao ridículo. Era uma traição que ela não poderia permitir. Temos que agir rápido. Ela disse ao diretor, a determinação ressurgindo. Precisamos desmascarar isso e mostrar a verdade. Convocarei todos os alunos para falarmos sobre o que está acontecendo. Rapidamente, ela organizou uma reunião, e logo a sala estava cheia. Aquela atmosfera carregada da manhã estava prestes a explodir em desafios e inspirações. Ana, respirando fundo, começou. Pessoal, temos uma situação nas mãos. O que Cláudia está fazendo não apenas nos ataca, mas é uma tentativa de ofuscar quem somos. Hoje, precisamos ser mais fortes do que nunca. Os olhares aflitos se encontraram, mas logo foram tomados por um fogo de determinação. Era hora de enfrentar Cláudia, e juntos, eles estavam prontos. Precisamos do mural, mas com um propósito ainda maior. Sugeriu Miguel. Vamos usar nossas histórias para contá-las num ato. Por que não fazemos uma performance sobre nossas experiências, mostrando a verdade por trás da mentira? A sala se iluminou com a ideia. Cada aluno começou a compartilhar suas experiências, sua força e os desafios que enfrentavam. Suas vozes se entrelaçavam em um grande coro de empoderamento. A atuação se tornaria um manifesto, uma resposta ao que Cláudia havia iniciado. Precisamos de ensaios, ritmo e, principalmente, coragem. Ana encorajou. Vamos fazer isso não apenas por nós, mas por cada pessoa que sente que não tem voz. Os alunos se animaram, e a sala tornou-se um estúdio de criação, risadas e lágrimas de emoção. Cada um estava se revelando, se mostrando vulnerável e forte ao mesmo tempo. A sombra de Cláudia parecia se dissipar no momento em que eles se uniam. A noite do evento chegou e Ana estava nervosa, mas a energia na sala envolveu como uma onda tranquilizadora. Os pais estavam sentados na plateia, as luzes se apagaram e tudo começou. A apresentação tomou vida com cada passo, cada movimento. Os alunos transformaram suas realidades em encenações, intercalando a verdade deles com palavras de apoio e esperança uns dos outros. A plateia estava extasiada, e Ana viu os corações se unirem como um só. Quando o ato chegou ao fim, o silêncio pairou por um instante. Então, a sala explodiu em aplausos, lágrimas escorriam em rostos cansados mas satisfeitos. Ana e seus alunos, exaustos, mas mais do que orgulhosos, se abraçaram. Ali estava o verdadeiro poder da união. Mas enquanto a alegria ecoava, Ana percebeu Cláudia nos últimos bancos, com um olhar que misturava surpresa e desprezo. Ali, no fundo, ela sabia que a rival estava apenas começando a se mover nas sombras.
Mas aquela batalha não era mais apenas dela, agora era uma luta coletiva. Ana se acalmou e olhou para seus alunos. O amor, a amizade, o apoio, era isso que importava. E ao ver a vitória em seus rostos, ela percebeu, não eram mais apenas professores e alunos. Eram uma comunidade. O futuro estava em suas mãos, e nada poderia separá-los, não mesmo Cláudia. Com a adrenalina ainda pulsando, Ana levantou os braços e gritou para a plateia: "Juntos somos invencíveis." Ouvindo a multidão gritar em resposta, Ana percebeu que, independentemente das tempestades que possam vir, somente juntos poderiam se manter firmes. A luz estava finalmente brando. E naquelas palavras simples, enquanto as luzes do auditório brilhavam intensamente, a certeza de que a próxima jornada apenas começaria a partir daquele dia se firmou. E agora, se você se inspirou com essa história poderosa, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essas histórias transformadoras. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho da luta da Ana. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam entender o poder da união e transformação. Juntos, somos mais fortes.